consultas da disciplina de ginecologia, nessa primeira semana de agosto, junto com o retorno das atividades ambulatoriais. E a reunião continuará sob a coordenação nossa, do Nilson e minha. E gostaria de agradecer a Giovana por esse apoio, a Cris pelo apoio organizacional também, todo o trabalho que ela envolve nesse sentido. E nós vamos ter o grande prazer de iniciar com o pé direito com o professor Nilson Roberto de Mello, que vai nos atualizar sobre tensão pré-menstrual. Professor Nilson. Bom dia a todos. Inicialmente, espero que todos, juntamente com seus familiares, estejam bem. É um prazer estar aqui com vocês, depois de um longo e tenebroso verão, primavera e já no inverno, né? Queria parabenizar o professor Baracá pelo reinício das reuniões, né? Online, que é o que é permitido no presente momento. Eu resolvi colocar esse tema, conversei com o professor Baracá, sobre TPM e TDPM, talvez porque no momento de crise como essa que nós temos, provavelmente TPM e TDPM têm aumentado a sua intensidade, juntamente com depressão, né? Seria mais frequente. Então, nós tentaremos agora fazer a apresentação sobre esse tema bastante importante, bastante frequente, mas que, infelizmente, não vem sendo muito abordado ultimamente. Gostaria, primeiro, de colocar uma frase de Hipócrates, no ano de 460 a.C., que ele relatava: o sangue agitado encontra seu caminho da cabeça para o útero, escapando assim do corpo. Bastante interessante. Já tinha visão naquela época sobre isso. Eu coloquei alguns pontos históricos que são importantes. Frank, em 1931, relata sobre a tensão pré-menstrual. Dalton, em 1950, começa a chamar de síndrome pré-menstrual. O Instituto Nacional de Saúde Americano, em 83, relata critérios da síndrome pré-menstrual. Os americanos chamam muito de síndrome pré-menstrual. O DSM-4, né, de 1994, da Associação de Psiquiatria Americana, chama também de síndrome disfórica pré-menstrual. Ela acrescentou essa terminologia. O Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, em 2000, faz os critérios diagnósticos para síndrome pré-menstrual e síndrome disfórica pré-menstrual. Eu até coloco os critérios que eles adotaram naquela época que foram modificados no presente. Lógico que tem que iniciar pelo conceito. O que é tensão pré-menstrual? Ela se caracteriza pela presença de sintomas físicos e ou comportamentais, inclusive os afetivos, que ocorrem de forma repetitiva na segunda metade do ciclo menstrual e nos primeiros dias da menstruação, e que interferem com alguns aspectos da vida da mulher. TDPM seria a forma mais intensa de TPM, na qual os sintomas de raiva ou ira, irritabilidade, tensão interna, são exacerbados, né? Isso é o critério critério da quinta revisão da Associação Americana de Psiquiatria. Então, eu diria para os senhores o seguinte: sintomas pré-menstruais. Nós temos sintomas pré-menstruais que são comuns, que não é taxada como síndrome, ou como síndrome pré-menstrual, tensão pré-menstrual. Ela não é problemática. Isso é muito comum, muito frequente. E isso que faz com que muitas pacientes sejam taxadas quando, na verdade, não tem a TPM, tá? TPM, ou síndrome pré-menstrual, seria um desconforto maior do que esses sintomas, que, em geral, não são problemáticos. E a TDPM, tensão disfórica pré-menstrual, que é o que a gente utiliza mais no Brasil,
literatura latino-americana, ou síndrome disfórica pré-menstrual já teria seria uma doença significativa que piora muito a qualidade de vida. Portanto, eu diria para os senhores que um sintoma mais comum, menos intenso, não problemático, caminha para um que já causa problema, que seria a TPM, e um mais intenso, que seria a TDPM. Eu gosto dessa lâmina sobejamente conhecida, essa especificamente não é do Netter, mas ela é assemelhada, para mostrar que no fim do período da fase lútea, né, da segunda fase do ciclo menstrual, o que nós observamos, nós vamos observar uma alteração na produção hormonal, o FSH começa a se elevar um pouco, que ele vai fazer o recrutamento folicular com a descamação, e vemos isso. Mais recentemente, mais modernamente, disse que aqui seria a produção da progesterona, né? A produção da progesterona, aqui é a produção estrogênica, que quando ocorre, quanto maior a decalagem entre a produção da progesterona e de estrogênio no final da fase lútea, tanto maior poderá ser o sintoma. Então, aqueles sintomas leves pode passar a ser uma TPM e esta poderá ser até uma TDPM. Então, quanto mais antes da menstruação abaixa o estradiol e quanto maior a decalagem, essa defasagem em relação à progesterona, tanto maior o sintoma, né? Se eu tivesse que dar, do ponto de vista fisiopatológico, seria esse, e colocar as questões de os neurohormônios cerebrais, né? Quais são as manifestações clínicas? Existem mais de 150 sintomas físicos, comportamentais, emocionais e cognitivos, cíclicos recorrentes que iniciam no final da fase lútea do ciclo menstrual e, em geral, vão melhorar com a menstruação, tendo um período livre de sintomas. Isso que diferencia de um quadro depressivo, a tensão disfórica pré-menstrual diferencia de um quadro depressivo. TDPM, esses sintomas são mais intensos, em geral, com incapacidade funcional nos 4 dias anteriores e nos primeiros 2 a 3 dias menstruais, e, por definição, os sintomas afetivos ocorrem nesta. Eu estou chamando a atenção dos sintomas afetivos, que isso tem que ter pelo menos um sintoma afetivo para ser chamado de TDPM. Duração dos sintomas ao redor, mais ou menos, de 6 dias por mês, mas isso é variável, e a qualidade de vida, numa TPM moderada e intensa, há uma piora na qualidade de vida, inclusive risco de suicídio aumenta nos casos de TDPM intensas, tá? O EICOG, o critério diagnóstico para TPM, teria que ter um ou mais sintomas afetivos e somáticos durante 5 dias antes da menstruação, nos últimos 3 ciclos menstruais, tá? Esse é o DSM-4, que depois ele foi mudado. Então, né, desculpa, esse é o do EICOG, que depois o DSM-5 causou a mudança. Os afetivos, né, tem que ter pelo menos um sintoma afetivo, para ser caracterizado, para ser caracterizado o diagnóstico. Seria depressão, os afetivos, agressividade, irritabilidade, ansiedade, confusão, isolamento social, e os somáticos tais como mastalgia, distensão abdominal, cefaleia, inchaço ou edema nas extremidades. Além da mastalgia, pode ter sensibilidade mamária, são um número muito grande de sintomas. Importante, teria que ter um alívio dos sintomas dentro de 4 dias, no início da menstruação, sem recorrência pelo menos até o 13º dia do ciclo menstrual. Teria que ter uma ausência de tratamento farmacológico hormonal, ou por droga ou abuso de álcool, e a reprodução dos sintomas por 2 ciclos prospectivamente, tá? Então, isso seria muito, e levaria, a uma disfunção, tá? Os sintomas afetivos ou comportamentais, hoje se relatam que seria uma redução do interesse nas atividades. Eu quero chamar a atenção dos sintomas afetivos ou comportamentais,
porque modernamente isso é de fundamental importância. Então, seria uma diminuição no interesse nas atividades, uma sensibilidade à rejeição, um aumento no apetite, quer seja por doce, chocolate ou qualquer coisa que eu valha, ou até de salgados. Tristeza ou comportamento depressivo, ansiedade e ou tensão, irritabilidade e coloquei esse para chamar a atenção, mudanças do humor, que é o sintoma mais frequente que encontrado nessas situações. Os sintomas físicos seria inchaço abdominal, que é muito frequente, fogachos, o que vocês viram é isso mesmo, fogachos. Então, existem muitos relatos de fogachos, e cada vez a literatura vem relatando mais, no período da tensão pré-menstrual. Um outro ponto seria a tontura, a cefaleia, sensibilidade nas mamas, e novamente aqui eu coloquei para chamar a atenção a sensação de fadiga extrema, mais frequente. Então, os dois sintomas mais relevantes do físico seriam inchaço abdominal e sensação de fadiga extrema. E vem sendo discutido cada vez mais a presença de fogachos nesse período, o que mostra talvez uma redução relativamente grande no nível de estrogênio. Tá? A história natural. Sintomas iniciam em qualquer período após a menarca, em geral mais comum na década de 20, e continua através da vida reprodutiva. Alguns sintomas tornam-se mais intensos nos anos reprodutivos mais tardios, né, principalmente acima dos 40 anos, são de maior risco para desenvolver alterações de comportamento na transição menopausal. As pacientes que têm esse sintoma mais exuberante têm realmente alterações na transição menopausal de comportamento bastante importante. Aquelas que têm tensão disfórica, alguns estudos, mas ainda não tem uma medicina baseada em evidência para falar e confirmar o que eles relatam. O que é relatado é que talvez quem tem tensão disfórica pré-menstrual importante poderia ter a antecipação da menopausa em torno de 1,2 anos antes. E a resolução completa na pós-menopausa e transitoriamente na gravidez ou durante os ciclos anovulatórios, que isso é bastante também importante. Quais são os critérios de diagnóstico para TPM? Né? São muitas as classificações, mas eu peguei aquelas que vêm sendo corroboradas mais recentemente. Tá? Sintomas ocorrem no máximo 2 semanas antes da menstruação na maioria dos ciclos, há uma remissão dos sintomas após o início da menstruação, e estão ausentes durante a fase folicular, é importante que se diga, porque há situações que esses sintomas persistem. Os sintomas associam-se a prejuízo funcional e ou nos relacionamentos, e ou causam sofrimento ou deterioração emocional ou física. E a ciclicidade dos sintomas são documentadas por repetida observação clínica pelo médico e ou por monitorização diária pela paciente através dos aplicativos modernos, que fui dar uma olhada, tem mais de 500 hoje, não só para controle de menstruação, para esses sintomas, para dismenorreia, etc. E os sintomas não são apenas exacerbação ou piora de condições mentais ou doenças crônicas pré-existentes, e aqui está. E a TPM, ela pode ser também uma condição concomitante. Tá? Hoje, o diagnóstico melhor para a TDPM está aqui. É o da DSM-5, na sua 5ª edição, da Associação Americana de Psiquiatria, de 2014. Existe uma outra classificação de uma sociedade de tensão pré-menstrual inglesa, exclusivamente inglesa. Eles são mais abrangentes, mas quando eles falam da terapêutica, eu não gosto muito, porque eles chegam a incluir muito, e falam muito, inclusive, da oforectomia bilateral, tá? Que eu acho que é uma exacerbação bastante grande. Então, eu vou colocar aqui. No critério da DSM-5, seriam 5 sintomas, pelo menos um do grupo com asterisco. Qual é o grupo do asterisco? São essas 4 aqui que nós vamos falar. Então, 5 sintomas, pelo menos um desse grupo, que devem ocorrer durante a semana que antecede a menstruação, com remissão após a mesma. Então,
se não tiver nenhum sintoma desses 4 que eu mencionarei, não será TDPM. Mesmo que sejam intensos, se não tiver nenhum desses, será catalogado como TPM. É muito comum a gente ouvir falar, está com TDPM, porque ela é intensa. Não, se não tiver nenhum desses, ela será catalogada como TPM. Quais são? Um desses 4. Mudança no humor, tristeza repentina, aumento na sensibilidade à rejeição ou instabilidade afetiva acentuada. Também, raiva ou irritabilidade persistente e acentuada. Comportamento depressivo, sensação de desesperança ou pensamentos autocríticos. Tensão ou ansiedade acentuada, sentimento de estar com nervos à flor da pele, né? Ou colocar assim, eu não tenho paciência para isso. Eu sei que muitos dos senhores estão falando, puxa vida, eu sou do sexo masculino e eu tenho isso daí, né? Lembrar que é a questão da ciclicidade. Eu tirei uma lâmina que eu tinha que era de depressão. É muito assemelhado, só que ela é contínua, ela não tem a ciclicidade. Afora isso, um dos seguintes sintomas deve estar presente para você ter um total de 5 sintomas, pelo menos um, mas o importante para dar o diagnóstico é esse daqui, tá? Seria dificuldade de concentração, mudança no apetite, desejos de comida, ou comer demais. A mudança do apetite também pode ser para menos. Redução no interesse em atividades usuais, fadiga fácil, energia diminuída, muito comum na época do Covid-19, sentir-se oprimido ou fora de controle, sensibilidade mamária, inchaço, ganho de peso ou dores articulares e musculares, artralgia e mialgia, e dormir demais ou não dormir o suficiente, né? Ou a hiperinsônia ou a insônia. Então, teríamos que ter um desses, pelo menos um desses aqui. E pode ser todos daqui, mais um daqui, não há problema. Mas tem que ter pelo menos um aqui. Estou sendo repetitivo porque é fundamental. Nilson, e aquelas mulheres que não menstruam? Também pode ter o diagnóstico de TPM e TDPM. O diagnóstico é mais desafiador em mulheres com função ovariana normal e ovulação, mas na ausência da menstruação. Essas mulheres têm sintomas, podem ter sintomas cíclicos, típicos de TPM e TDPM, a cada 28 ou 35 dias, mas não há referência menstrual para os sintomas. Isto inclui o quê? Inclui a histerectomia sem oforectomia, a ablação endometrial, que resulta em amenorreia, segundo o up-to-date, em 35% a 40%, e o DIU de levonorgestrel. Alguns chamam de SIL. Eu gosto de chamar de DIU porque foi para driblar a Igreja Católica que mudou para SIL, né? A ovulação persiste ao redor de 75%. Portanto, ela pode ter função ovulatória e ovariana cíclica, tá? É mais desafiador, mas pode ser catalogado, tá? Impacto da TPM e TDPM sobre atividades diárias, né? Em amarelo nós vemos que é TPM, ou SPM, que é síndrome pré-menstrual para os americanos, e em vermelho, SDPM para eles, que é síndrome disfórica pré-menstrual, e TDPM para nós, tá? Tensão disfórica pré-menstrual. Então nós podemos observar, quer seja no tempo livre, na vida sexual negativa, em relação a amigos e colegas, o tipo de comportamento negativo, parceiro e família também, na relação no lar, na escola, no trabalho, que na tensão disfórica pré-menstrual é mais exacerbado do que nas pacientes com TPM. A gente ouve falar muito que a TPM é muito, muito frequente. Quando você utiliza os critérios, né, do DSM-5 e também do EICOG para TPM, nós observamos que a frequência não é tão grande, é 3 a 8% das mulheres, né? TDPM é uma frequência menor ainda de 2% das mulheres, e a prevalência de TPM e TDPM é superestimada por falha na aplicação dos critérios diagnósticos. É isso que eu queria chamar a atenção. Estimativa de até 80% por inclusão de qualquer sintoma comportamental ou físico pré-menstrual. Por isso que se fala em 60%, 80%, 50%, que é a inclusão de qualquer sintoma. Sem avaliar se a intensidade é moderada ou intensa,
ou se a interferência com desempenho de atividade, que é fundamental também. E é comum ter poucos sintomas pré-menstruais, tá? Por isso que, do ponto de vista epidemiológico, é muito frequente, mas na realidade não seria catalogado como tensão pré-menstrual e ou tensão disfórica pré-menstrual, assim como sintomas relacionados à menstruação. Quais são os fatores de risco? Fatores genéticos e ambientais têm participação no desenvolvimento de sintomas pré-menstruais, né? Mulheres com e sem TDPM parecem não herdar alelos diferentes do transportador de serotonina, que essa teoria genética foi muito falada, que teria uma herança de alelos do transportador da serotonina diferentes no caso da TDPM. Mas uma coisa importante que cada vez mais vem sendo relatada, há evidências preliminares sugerem que a TDPM associa-se com a variação genética no gene do receptor de estrogênio alfa, tá? Que a literatura americana coloca como ESR1, né? Que associa com uma variação genética nesse gene e por isso causaria isso. Outros fatores de risco na TDPM, os americanos relatam muito que é ensino escolar baixo, tabagismo, antecedente pregresso de evento traumático ou desordem de ansiedade, tá? O tabagismo, alguns acham que é porque ele transforma estrogênio, principalmente estradiol, em catecoestrogênio, que é um estrogênio bastante fraco e que talvez por esse fator pudesse causar essa situação. Então, na etiologia da TPM, nós teríamos, de um lado, a predisposição genética, né? E, do outro lado, um sistema hormonal, neurotransmissores. Lógico que aqui nós não estamos vendo fatores, talvez, somáticos, porque o Albright é um psiquiatra que estuda bastante essa área e ele relatou dessa forma. Mas eu achei interessante a forma como ele colocou. Que talvez ocorrendo uma certa predisposição genética, essa mulher teria uma vulnerabilidade, levaria ao aumento da sensibilidade a mudanças nos hormônios gonadais, né, levando a sintomas pré-menstruais. Essa alteração na sensibilidade, nas mudanças da produção dos hormônios gonadais, talvez pudesse levar a uma alteração no sistema neurohormonal e neurotransmissores. Eu estou preparando uma aula agora sobre neurotransmissores cerebrais e as flutuações hormonais. É para a Federação Latino-Americana da Sociedade de Climatério e Menopausa, a FLACIM, que me pediu esse tema, e é um tema bastante apaixonante, né? Então, talvez essas alterações nos esteroides gonadais, principalmente redução do estradiol e manutenção da progesterona, levaria ao sistema neurohormonal neurotransmissores com alterações, e os hormônios gonadais e seus metabólitos também poderia receber influência e levaria uma resposta alterada a mudanças nos níveis dos hormônios gonadais. Ou seja, os hormônios gonadais podem levar a alteração e aqui também poderia levar a alteração nos mesmos, na metabolização principalmente dos mesmos. Patogênese. No ciclo menstrual normal, as flutuações cíclicas nas concentrações de estrogênio e progesterona na fase lútea causam alterações importantes nos neurotransmissores cerebrais, principalmente na serotonina, que eu acabei de mencionar, né? Concentrações de estrogênio e progesterona são normais, mas parecem ter uma resposta anormal nos neurotransmissores, em particular a serotonina na fase lútea, por alguns fatores, né? Quer dizer, as concentrações estão dentro, que ele está querendo dizer, no limiar de normalidade, no range de normalidade. Mas, às vezes, ela, por exemplo, poderia estar um estradiol em 80 e ele reduz para 50. Embora ele esteja no range de normalidade, na faixa de normalidade, isso pode levar a manifestações, né? Quais fatos que ajudam a explicar isso? Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina são mais efetivos na terapêutica da TPM e TDPM. E mulheres que melhoram da TDPM com os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, se nós administrarmos um antagonista da serotonina, os sintomas retornam. Então, mostrando que a serotonina deve ter um papel nisso.
Em termos de tratamento, quais são os tratamentos possíveis? Sem angústia ou disfunção socioeconômica, né? Eles colocam, os americanos põem muito isso. O que é disfunção socioeconômica? É aquela mulher que tem uma tensão pré-menstrual de moderado a intensa, que leva à falta ao trabalho. Então, eles catalogam quanto isso custa para o país, tá? E isso eles chamam de disfunção socioeconômica, né? Então, nessa condição de uma TPM leve, iniciar com uma terapia ou terapêutica comportamental direcionada e ou medidas de estilo de vida, exercícios regulares, técnicas de redução de estresse, tais como yoga, meditação, e a terapêutica comportamental cognitiva, que vem sendo falada cada vez de forma mais intensa. Na TPM moderada e intensa, essa primeira lâmina para TPM moderada e intensa seria a medicação com os inibidores, aqui está errado, da recaptação seletivos, né? Seletivos da recaptação da serotonina. Seria a primeira linha de tratamento em mulheres que não desejam anticoncepção. Porque em mulheres que desejam anticoncepção, nós observaremos que seria, talvez, uma substância não ovulatória, que seria uma pílula anticoncepcional ou qualquer coisa que o valha, ou seja, uma anticoncepção hormonal. Aqui isso é um grau de evidência 2B. O esquema de administração, ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ser diária, de forma contínua, como se fosse por um tratamento de depressão, apenas na fase lútea, mas iniciar no 14º dia, quer dizer, iniciar ali no período periovulatório, e alguns acham que poderia iniciar no início dos sintomas. Iniciar no começo dos sintomas, ele tem um aspecto ruim, porque às vezes não dá tempo de sedimentar o tratamento e ter uma melhora mais adequada. Ele vai melhorar, mas às vezes já no início da própria melhora dos sintomas em si. Quais são os tipos mais utilizados? A sertralina, o citalopram, o escitalopram ou a fluoxetina. A paroxetina ela é efetiva, mas ela aumenta o peso. Principalmente fluoxetina e sertralina, em geral, não aumenta o peso e até pode reduzir no início. Mas todos eles também diminuem a libido que tem que ser relatada à paciente. Uma segunda forma de tratamento da TPM moderada e intensa seria o anticoncepcional hormonal combinado oral. Eu sempre abrevio dessa, eu já perguntei para 2 professoras de português, que eu considero muito, e elas acham que cada um desses vai adjetivando o outro, por isso que essa seria a melhor forma. Que a gente vê muito coque, isso é anglicismo da literatura americana, ou CO, né? Eles acham que isso seria a primeira linha de tratamento em quem deseja anticoncepção. Muitas mulheres preferem esse tratamento aos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, porque o anticoncepcional combinado com drospirenona, com 4 dias de livre de intervalo, né, ou chamado intervalo livre de hormônio, é a primeira linha de anticoncepção combinado para o tratamento da TPM e também a primeira linha para TDPM. Ele é aprovado nos Estados Unidos para TDPM. O que é intervalo livre de hormônio? Uma pílula de 30 microgramas, ela toma 21 dias e descansa 7. Então, 7 é um intervalo livre de hormônio. Por uma pílula que tem 24 dias, ela tem 4 dias de livre de hormônio. Mas tem umas que são, muitas delas têm placebo, 4 dias de placebo, que é para ela não esquecer de iniciar uma nova caixa. Porque o esquecer de iniciar era bastante comum, e isso implicava em aumento de gestações. Quanto menor, então, 4 dias, o estudo com a pílula de 20 microgramas de etinistradiol, com 3 miligramas de drospirenona, com 4 dias, mostrou que esse intervalo livre foi eficaz. Mas quem estudou isso pela primeira vez foi Spona, na Áustria, em Viena, em 1996. Ele inclusive, avaliou 3 dias de intervalo. Então, 4 dias é melhor que 7, sem dúvida, ele melhora. 3 dias é melhor que 4, não tem a menor dúvida em relação a isso.
2 dias é melhor do que 3? Não tenho dúvida. E o contínuo é a melhor forma de tratamento, seria o contínuo ciclo estendido, que está aqui. Então, a pílula com 4 dias de intervalo é a primeira linha, né, principalmente com a drospirenona, porque os americanos têm estudos com isso, está aprovado pela FDA, e se não fizer efeito, pode ser acrescentado os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. A pílula combinada contínua ou ciclo estendido também é fantástica para isso. Do meu ponto de vista, é a melhor forma que tem de tratamento. O anticoncepcional hormonal combinado para mulheres sem melhora, que não tiveram melhora com os inibidores, ou não toleram os inibidores, ou não gostam porque isso é um tratamento psiquiátrico, como elas colocam, tá? Então, seria bastante adequado como opção aos mesmos. Essa lâmina é da Patrícia Sulak, ela que começou nos Estados Unidos a questão da pílula contínua, começou no Brasil com Elzimar Coutinho, começou com ela lá no ano 2000. Elzimar começou antes do ano 2000 no Brasil, mostrando que quer seja cefaleia, quer seja dismenorreia, quer seja edema, quer seja mastalgia, no intervalo livre de hormônios, aqui de ciclo de 7 dias, vocês vejam que o sintoma cefaleia, ele aumenta, tá? O dismenorreia, edema e mastalgia aumenta. Isso levou a se pensar em diminuir esse intervalo livre de hormônio, ou até não ter um intervalo livre de hormônio. Fisiologia no intervalo livre de hormônios. Eu acho que é muito importante que a gente entenda isso. No início do intervalo livre de hormônio, que eu abreviei como ILH, de 7 dias, a atividade ovariana é mínima, no início. Durante esse intervalo livre de hormônio, o aumento de hormônios pode levar ao desenvolvimento de folículos. Então, a atividade folicular pode aumentar o risco de ovulação e sangramento não programado. E sintomas indesejáveis, como inchaço, sensibilidade nas mamas, dismenorreia e cefaleia, podem estar relacionadas a essas flutuações nos níveis hormonais com a pílula. Aqui é atividade folicular ovariana, né? Aqui um regime de 21 dias, né? Com 7 de intervalo, e um regime de 23 dias com 5 de intervalo, também do Spona. Ele fez essa publicação em 96 com 5 dias e fez uma outra com 3 dias. Mas vejo que uma redução apenas de 2 dias no intervalo, vejo como a supressão ovariana é maior. Quer dizer, se a supressão ovariana é maior, tem menos flutuação hormonal. É isso que ele está querendo dizer, e com isso pode melhorar mais, pode ter menos sintomas pré-menstruais. Então, a modificação do intervalo livre de hormônio, ele pode melhorar a supressão ovariana, ele pode reduzir o sangramento anormal ou de escape, e ele pode minimizar os sintomas de retirada hormonal. Quais são os 3 métodos de alterar o intervalo livre de hormônio? Uma é diminuir o número de dias, para 4, para 3, para 2, para 1. Né? Administração estendida ou contínua de comprimidos de combinação. É o ciclo estendido, como temos aqui produtos no Brasil que utiliza, ou agora como vem a forma, né? Flex ou ES, que é sinônimo de estendido. E temos as pílulas estabilizadoras da menstruação que nós tínhamos aqui, que era o Cisonic, né? Eram 84 dias, mais 7 de estabilização, que tinha 10 microgramas de etilenoestradiol. Como a Teva saiu do mercado brasileiro, ela não existe mais. Aqui para mostrar para os senhores que o etilenoestradiol com 20 microgramas e a drospirenona, no regime 24x4, aqui nós vamos observar que nós vamos ter 3 dias extras de atividades antimineralocorticoide e antiandrogênica pelo ciclo de 28 dias em relação ao regime convencional de 21 dias. Ou seja, o aumento de 3 dias no uso da pílula dá uma ação de atividade antimineralocorticoide e antiandrogênica. Melhor, portanto, menos retenção hídrica. E aí, ainda, o intervalo que era de 7 dias passa a ser 4 dias. Isso é bastante importante e isso vai fazer com que ocorra um alívio sintomático. Esse foi o racional para ser feito dessa forma e o FDA aprovar esse tipo de situação. Embora a drospirenona, mesmo com um ciclo de 21/7, dava menos TPM do que as pílulas, por exemplo, com levonorgestrel, com desogestrel e com gestodeno.
Aqui, esse regime de 24/4 para tratamento da TTPM, estudo controlado randomizado duplo cego com placebo, 2 ciclos controle seguidos de 3 ciclos de tratamento. Isso é um trabalho do Yonkers, que foi uma das coisas também que ajudou a motivar a aprovação, mostrando que quando se coloca aqui drospirenona antes do tratamento, com drospirenona pós-tratamento, vejam que é uma melhora bastante importante, tá? Em todas essas situações, tá? Mudança de humor, ansiedade, raiva e interesse. Da mesma forma, aqui, numa avaliação curta, de apenas 2 ciclos, também ocorreu a melhora em todos esses sintomas, tá? Terapêutica para TPM e TDPM, ela é efetiva para a melhoria dos sintomas físicos, uma pílula única para mulheres que requerem anticoncepção e tratamento para TPM ou síndrome pré-menstrual, SPM. Os efeitos benéficos sobre os sintomas menstruais são também agregados, são controle do ciclo, melhoria da dismenorreia e do sangramento uterino anormal. E não tem o estigma de medicamento psiquiátrico. Pacientes têm medo de desenvolver dependência e sem associação com disfunção sexual, como alguns antidepressivos, como eu já falei, fluoxetina e sertralina. Ou seja, nós, ginecologistas, utilizamos mais o anticoncepcional hormonal combinado e os psiquiatras mais os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Mas nem todos os anticoncepcionais são eficazes. O efeito terapêutico depende não só da ovulação, mas os monofásicos são melhores que bitrifásico, mas o quadrifásico ele vai bem, porque o intervalo livre de hormônio é muito pequeno, de tão somente 2 dias, tá? Por isso que ele é bom. Efeitos adversos dos anticoncepcionais hormonais combinados, eles podem levar a cefaleia, mastalgia, inchaço e depressão, ou seja, algumas pílulas com intervalo de 7 dias podem, inclusive, causar a TPM. E alteração de humor relacionada aos anticoncepcionais orais deve-se ao progestagênio, por ação não genômica, e isso vai depender muito do tipo, quanto mais progestagênico ele for, tanto pior. Níveis de androgênios podem causar irritabilidade pré-menstrual e disforia. TPM intensa. Caso não melhore com inibidores seletivos da recaptação da serotonina, caso não melhore com as pílulas combinadas, a literatura, principalmente inglesa, fala muito disso, os americanos um pouco, análogo do GnRH com o éster progestativo, né? Não como não como pílula anticoncepcional, mas como se fosse uma reposição hormonal com hormônios naturais. E oforectomia bilateral ou histerectomia, mas salpingoforectomia bilateral, que aparece, inclusive, no UpToDate, e que a sociedade de TDPM e TPM inglesa fala bastante. Eu coloquei minha humilde opinião, que não tem valor, mas eu acho um absurdo, eu acho um crime, eu acho que isso não pode ser feito, salvo em situações extremas, né? Tratamento com eficácia comprovada. Então, as pílulas combinadas, ou os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, os anticoncepcionais hormonais combinados com menor intervalo livre de hormônio, as pílulas combinadas contínuas com ciclo estendido, análogo de GnRH. Alprazolam, se coloca muito na Inglaterra, o alprazolam, ele não é muito recomendado porque ele causaria uma dependência psíquica, né? Então, mas o Raspkin, nessa publicação que foi clássica, ele coloca que os antidepressivos serotoninérgicos, seria fluoxetina, sertralina, citalopram, paroxetina, clomipramina e venlafaxina, coloca os ansiolíticos, que hoje não se recomenda, e a supressão da ovulação com estrogênio e progestagênio, né, na forma de pílula, por exemplo, o análogo do GnRH e o danazol, que os americanos utilizam ainda, que nós não temos mais no país, na forma comercializada em farmácias. Tratamento ineficaz, progesterona ou progestagênio, suplementos vitamínicos, suplementos fitoterápicos e restrições dietéticas. E isso para moderada e intensa, tá? E aqui, mudanças na taxa diária com sintomas com a drospirenona 3 mg com 20 de etinistradiol, né? Aqui nós podemos observar período de tratamento 1, período de tratamento 2,
havendo uma melhora bastante grande. A mesma coisa que nós estamos terminando a apresentação, há uma melhora na produtividade, uma melhora no relacionamento com as pessoas, né? Quando comparado com o placebo, uma melhora a produtividade, melhora a relação, melhora das atividades sociais. Resumindo, última lâmina. A maioria das mulheres na menarca apresenta sintomas menstruais relacionados, mas não catalogados como TPM e TDPM. A TPM e a TDPM associam-se ao impacto negativo na qualidade de vida, além de prejuízo funcional significativo. Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina são considerados efetivos, aprovados em vários países, porém nem sempre são aceitos ou então podem apresentar efeitos adversos. E estudos demonstraram que o uso de pílulas combinadas em regimes de menor intervalo livre de hormônio, ou de ciclo estendido, ou contínuo, ou que utilizam progestagênios seletivos com menor intervalo livre de hormônio, são excelente alternativa terapêutica para pacientes com TPM, ou então também para TDPM, e entre esses destaca-se a drospirenona por suas características metabólicas. Eu coloco isso porque, se vocês pegarem a literatura inglesa, é ele que está aprovado, é nele que eles falam, tá? No meu ponto de vista, qualquer pílula combinada com intervalo livre de hormônio menor ou não ter intervalo é excelente. Assim como a gente fala para a questão do tratamento de hiperandrogenismo. Qualquer pílula, desde que não tenha uma ação androgênica tão grande. Essa é a verdade dos fatos e fico às ordens agora para as discordâncias e não concordâncias. Obrigado pela atenção.